Graça e paz. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração da primeira igreja batista do Jardim Silvia Maria. Que nessa manhã você possa sentir a presença do Senhor e celebrar conosco, louvar conosco, adorar ao Senhor conosco. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, é maravilhoso conosco, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, ó Deus. Nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor, ó Pai, está sempre perto, está sempre cuidando de nós, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque podemos nos reunir em Teu nome, Senhor. Ainda que separados, estamos juntos no mesmo pensamento, Senhor, no mesmo objetivo, que é cultuar o nome do Senhor, celebrar o Teu nome, ó Deus, porque, ó Pai, o Senhor nos salvou, nos aproximou de Ti, e nós somos imensamente gratos. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada coração, cada lar, Senhor, que está representado aqui, Senhor, através desta transmissão. Que o Senhor, ó Deus, derrame as suas bênçãos, ó Pai. Que o Senhor derrame esperança nos corações. Que o Senhor derrame o seu consolo, a sua paz. Que o Senhor possa renovar as forças, ó Deus. Que cada um nesta manhã, junto conosco, possa, Senhor, se alegrar na Tua presença, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos pedir aos irmãos que nesse momento possam compartilhar esse link, convidar os seus amigos, os seus familiares para participar dessa transmissão conosco. Nós temos aí o nosso canal no YouTube,
né? Também transmitimos pelo Facebook, transmitimos pelo Instagram. Então, que você possa estar conosco nas transmissões, compartilhar os links para que o maior número de pessoas possíveis sejam alcançadas pela palavra de Deus, né? Nós temos as transmissões de domingo, às 10h30 da manhã, que é o culto de louvor e adoração. Quarta-feira, culto de estudo bíblico, às 20 horas, com o pastor Caleb. Não perca, nós temos estudado o Evangelho de João e tem sido uma bênção ali poder se aprofundar, né, nas palavras de Jesus, no sentir o amor de Jesus através daquelas palavras. Na sexta-feira, às 21 horas, nós temos feito transmissões para fazermos momentos de oração, né, juntos. Então, que você possa se reunir conosco virtualmente, né, online, para essa oração. Nós temos uma corrente de oração todos os dias, às 9h e às 21 horas. E aí nós escolhemos a sexta-feira, às 21 horas, para juntos, né, nos colocarmos em oração em favor do Brasil, em favor do mundo, né, que o Senhor tenha misericórdia de nós, por esse momento que estamos passando de pandemia. Orar também pelas autoridades, por aqueles que estão enfermos. Então, junte-se a nós, toda sexta-feira, às 21 horas. E na próxima sexta-feira, nós teremos um casal de missionários que são muito queridos para nós, né? O missionário Felipe e a missionária Érica estarão conosco nessa transmissão de oração. Ali eles vão trazer notícias da Cristolândia, lá de Minas, onde eles estão. Vão trazer a palavra de Deus, também os seus testemunhos, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Participe e convide os seus amigos e os seus familiares para participar também. Nós, mensalmente, ajudamos algumas famílias necessitadas com cestas básicas. Então, se você pode nos ajudar, se você quiser nos ajudar, você pode falar com o pastor, fala com a gente através das redes sociais, com algum membro da igreja, para poder doar algum alimento, para nós montarmos as cestas básicas para as famílias que estão precisando. E esse é um aviso que é para os membros da igreja. Não fique constrangido, mas é um assunto que nós precisamos falar, né, sobre os dízimos, sobre as ofertas. Então, irmãos, você que está com seu dízimo, com a sua oferta, você pode fazer a transferência, pode fazer o depósito, só entrar em contato também com a gente, com a diretoria, com o pastor, e pegar os dados bancários e fazer a sua transferência. Nós entendemos que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Nós cremos na provisão do Senhor para as nossas vidas, para o nosso lar. E nós cremos que aquilo que o Senhor nos dá, nós podemos compartilhar, né? Então, nós devolvemos os nossos dízimos com a fidelidade que a palavra de Deus nos ensina. Nós entregamos as nossas ofertas voluntariamente, com alegria em nossos corações. E também podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado através dos alimentos nas cestas básicas. Então, que cada um aí possa se mobilizar para abençoar outras vidas. Nós vamos louvar ao Senhor novamente e nós vamos fazer a leitura bíblica, que vai ser projetada aí, leitura bíblica de Romanos. Romanos 11, do 33 ao 36. Um texto que é tão maravilhoso. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia aí no celular. Que nessa manhã você possa se concentrar naquilo que o Senhor quer falar com você, né? Nós estamos muitas vezes assistindo os cultos e as transmissões de casa, mas não apenas assistimos, nós temos que participar, né? Porque o culto, eu estou prestando culto, cada um aqui está prestando culto, então também que você se coloque nessa condição de prestar o culto, oferecer algo ao Senhor. Então que você ofereça nesse momento o seu tempo,
que você ofereça a sua gratidão, que você ofereça o seu amor ao Senhor nesta manhã. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. O Senhor é o dono de todas as coisas. Criou todas as coisas, nós já sabemos disso, né? Então, como eu disse anteriormente, o que você tem para oferecer neste momento? O que você quer oferecer, colocar diante do Senhor nesse momento? Que você coloque com toda a alegria do seu coração, com toda a gratidão, o amor que você tem por Deus, né? Retribuindo tudo aquilo que Ele já fez e fará na sua vida. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, Te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, Te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, Te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, Te dou meu coração. Receba
palavra de Deus diz, assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Né? Que cada ato seu, aí na sua casa, no seu trabalho, nos estudos, seja o melhor, seja servindo ao outro como se estivesse servindo ao próprio Deus. Né? Se está fazendo o seu almoço, que seja o melhor. Está limpando a casa, que seja o melhor. Está trabalhando para o sustento da sua família, faça com alegria, faça com gratidão, faça o melhor. A sua devocional, a sua leitura bíblica, a sua oração, que tudo seja para a glória de Deus, que tudo seja com gratidão, com fé, com amor, porque o nosso Deus, Ele fez o melhor por nós. Né? Os irmãos que congregam aqui comigo já sabem que eu sempre digo isso, Deus já fez o melhor por nós. Jesus veio ao nosso encontro. Ele mandou Jesus ao nosso encontro, ao meu encontro, ao seu encontro, pessoas pecadoras, né? E Jesus veio com todo o seu amor e nos proporcionou esse acesso a Deus, a comunhão com Deus, a reconciliação com Deus, né? E hoje nós podemos chamá-lo de Pai e ter intimidade com Deus. E saber que Ele está conosco, mesmo nesse momento difícil que passamos. E saber que um dia Ele virá nos buscar, que Jesus virá nos buscar. Então, já tem o melhor garantido para você. Então também que você faça o melhor para o Senhor, que eu faça o melhor para o Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nome lindo, nome sublime, mas também nome poderoso. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste
colocar diante do Senhor o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa alegria de termos sido escolhidos por Ele, salvos por Ele, sermos alvo do amor dEle. E nós estamos num dia especial, Dia das Mães, né? E mãe é algo de Deus, né? Então, a Igreja Batista comemora o mês da família, agora no mês de maio. E nós queremos, nessa manhã, orar pelas famílias, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor supra as necessidades das famílias, que o Senhor abençoe as mães, para que tenham sabedoria vinda do Senhor, para que tenham força, para que tenham saúde, né? Mas que nós possamos diariamente colocar as nossas mães nas mãos do Senhor, porque eu sei que elas nos colocam também nas mãos do Senhor. Então nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você tenha essa alegria de poder dizer que você e a sua casa servem ao Senhor. Esse é o nosso momento de intercessão, onde nós nos reunimos em oração para colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, né? As questões, os nossos conflitos, as nossas necessidades. Então, se você tem um pedido, faça isso agora, né? Nós estamos em culto, crendo que o Senhor está entre nós, crendo que o Senhor está nos ouvindo. Então, que você tenha a fé que nós cantamos lá no primeiro hino, né? Sua fé Jesus contemplará. Então, que você não duvide, que você creia, coloque o seu pedido diante do Senhor, crendo no seu poder e no seu amor, na sua graça, a sua família, o seu lar. Que você coloque isso diante do Senhor. E aí, ao final da música, nós vamos orar. E o meu apelo é o seguinte: na sua casa aí, feche os seus olhos e ore, fale com o Senhor. Às vezes nós estamos assistindo a transmissão e fazendo outras coisas. Eu falo por mim, muitas vezes acontece, me pego assim. Mas que você possa nesse momento parar um pouquinho, elevar os seus pensamentos ao Senhor e colocar diante dele a sua família, a sua casa e as suas necessidades. Colocar diante do Senhor o mundo, o Brasil, os governantes, as empresas, os trabalhadores informais, os profissionais da área da saúde, né? As pessoas do grupo de risco para a complicação da Covid-19. Então, às vezes nós assistimos os jornais e as notícias podem nos abater, mas nós temos que ainda orar mais para o Senhor renovar as nossas esperanças e a nossa fé e o nosso ânimo. Então, enquanto cantamos, que você já possa ir reunindo a sua família, né, para este momento de oração. Toda minha força e entendimento.
nós te engrandecemos, ó Deus. Que nesse momento o seu nome possa ser engrandecido, glorificado, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Deus, em cada casa, Senhor Jesus, que nós possamos nos reunir como igreja, Senhor Jesus, e clamar a Ti, ó Deus, reconhecendo que somos dependentes do Senhor, ó Deus, reconhecendo que nós somos falhos, pecadores e precisamos de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor renova as nossas forças. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada lar, tem cuidado de cada família, ó Deus. E nesse momento tão especial, ó Deus, que nós podemos agradecer pela vida das nossas mães, ó Deus, que nós possamos nos reunir em família, ó Pai, e orar, ó Pai, agradecendo por isso, agradecendo porque nós podemos estar em casa com os nossos familiares, ó Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja, ó Pai. Mesmo em momentos difíceis, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Então que nós possamos encher o nosso coração de alegria, ó Deus, e entregar todo o nosso melhor diante do Senhor, ó Deus. Nós colocamos a vida de cada idoso, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar com ele, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, toda inquietação, ó Pai amado, que o Senhor possa cuidar dele, Senhor Jesus, livrando eles de todo mal, ó Pai. Sustenta, Senhor Jesus, a vida de cada um, Senhor Jesus, que está passando por este momento de crise, ó Pai amado. Muitas vezes perdeu seu emprego, ó Pai amado, está em casa, Senhor Jesus, aguardando o retorno, ó Pai, que o Senhor possa estar diante de toda a situação, à frente de cada lar, ó Deus, que nós possamos em todo tempo confiar no Senhor, ó Deus, porque mesmo que as coisas não saiam da forma que a gente deseja, nós sabemos que o Senhor fará o melhor, ó Deus. Coloco diante de Ti, Senhor Jesus, todas as pessoas os profissionais de saúde, ó Pai amado, que estão à frente ali nos hospitais, ó Deus, tenha misericórdia de cada vida, Senhor Jesus, cuida, Senhor Jesus, livra de todo mal, ó Deus, que o Senhor possa dar proteção a eles e a cada familiar deles, ó Pai. Toma nas Tuas mãos essa situação. Nós sabemos que o Senhor fará o melhor, ó Deus. Nós clamamos por essa nação, clamamos pelos governantes, ó Deus, dê sabedoria, ó Deus. Nós sabemos que não está no nosso controle, ó Deus, então tome, Senhor Jesus, o controle de toda a situação. O Senhor está à frente de tudo, nós cremos nisso, ó Pai. Então que a Sua vontade seja feita, ó Deus, que apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias, que nós possamos, ó Deus, louvar o Teu nome e agradecer, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Obrigado por tudo. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, inclusive com todas as mamães que estão nos acompanhando, que o amor do Senhor esteja presente na sua vida. É um domingo especial, é um domingo diferente, celebramos, comemoramos a data do Dia das Mães. Então você, mamãe, que nos dá a honra de estarmos aí na sua casa, neste domingo, nosso muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Como nós já estamos falando aqui do nosso culto, né? Nós já oramos pelas mamães, nós já nos lembramos das recordações que nós temos com as nossas mães durante a semana. No último culto da quarta-feira, nós recordamos de algumas histórias que nós temos com as nossas mães. E hoje, para celebrar o Dia das Mães, eu gostaria então de convidar você a fazer uma reflexão sobre algumas lições importantíssimas que nós temos para tirar com as nossas mães. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 10, e nós vamos fazer uma reflexão sobre como aprender ou quais lições aprender com uma mãe muito importante no enredo bíblico, uma mãe relevante, uma mãe que não mediu esforços para alcançar o seu objetivo diante dos olhos do Senhor. Então convido você a fazer essa leitura bíblica que está no livro de Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 10, que na minha versão diz assim: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses.
Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos dos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para a sua casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Mais uma porção, Pai amado, da Tua palavra está diante dos nossos olhos. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos. Mas também, ó Deus, te pedimos que o Senhor tire de nós as distrações, aquilo que não vem de Ti, para que, ó Deus, nós possamos estar concentrados na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações neste dia. Certo de que o Senhor está fazendo muito mais do que pensamos ou pedimos, nós já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Uma história, um episódio que trata acerca de uma mãe muito corajosa, uma mulher que não mede esforços para fazer com que o seu filho tenha a sua vida preservada. Certamente você tem muitas histórias com a sua mãe, certamente você tem algumas recordações, algumas lembranças, você tem episódios marcantes que envolvem a sua mãe. Você que é mãe, com certeza está se identificando com essa mulher que abriu mão da sua punição, abriu mão da sua vida para poder preservar a vida do seu filho e fazer com que ele fosse, então, poupado de uma grande tragédia. Você que conhece bem a história bíblica, havia um decreto do faraó para que fossem jogadas todas as crianças, hebreias no rio Nilo. Você pode ver isso no capítulo 1, no verso de número 22, o próprio faraó, as palavras do faraó dizendo, lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Então havia um decreto onde determinava que as pessoas jogassem os meninos recém-nascidos no rio Nilo, para que a população hebreia não avançasse, não ficasse tão volumosa. Enfim, dentro dessa situação, essa mulher está em risco, ela está tendo dificuldades para educar e para fazer com que o seu filho cresça. E a partir deste momento, então, como nós sempre gostamos de lembrar, toda vez que nasce um filho, também nasce uma mãe, uma mulher que ousa, uma mulher corajosa, uma mulher que rompe os limites para poder poupar a vida do seu filho. Certamente, então, diante de todas as recordações que você tem com a sua mãe, você vai se identificar com essa história que nós estamos considerando. Então, nós vamos tirar aqui 5 lições que eu e você podemos aprender com esta mulher que rompeu as barreiras, que superou os limites, que desafiou a ordem do faraó para poder lutar pelo seu filho. A primeira lição que eu gostaria que você tirasse, baseado nesta recomendação, nesse texto que nós estamos lendo, está no verso de número 2. Diz o texto: a mulher engravidou e deu à luz a um menino e viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Olha a ousadia dessa mulher que contraria toda a determinação do faraó. Eu e você precisamos, mediante aquilo que nós temos aprendido com o Senhor nosso Deus, precisamos ser tão ousados quanto esta mulher foi. Joquebede tinha uma determinação, tinha uma ousadia completamente diferente das demais
mulheres que estavam vivendo no seu tempo. Ela contrariou uma determinação de uma grande autoridade para poder preservar a vida do seu filho. O texto diz então que esta mulher, ela escondeu o seu filho por 3 meses. Ela ousou, ela rompeu os limites, as barreiras. E uma mãe que vê a beleza do seu filho nos detalhes é capaz de fazer qualquer coisa por ele. Certamente, quando esta mãe pega o seu filho e vê então a beleza dos detalhes, ela vê os seus olhos, ela vê como ele está se desenvolvendo, seria impossível essa mãe pegar esta criança e jogar no rio Nilo. Certamente, ela preservou a sua vida pensando no lindo propósito que Deus tinha na sua vida. Deus tinha um plano com aquela criança, Deus tinha algo a tratar com aquela criança, mas tudo dependia única e exclusivamente da sua mãe, que deveria então colocar a sua ousadia em prática. Eu e você, querido irmão, precisamos ser tão ousados quanto esta mulher. Quantas as vezes eu e você não somos obrigados, não somos orientados a jogar os nossos planos, as nossas pretensões, os nossos sonhos na margem de um rio e ver com que a correnteza os leve embora. E ficamos à mercê da história, à mercê da situação, esperando o que pode nos acontecer uma vez que os nossos sonhos foram levados e foram frustrados. Mas essa mulher não acata essa determinação. Ela tem uma ousadia tremenda. E ao contemplar a beleza daquela criança, ao contemplar o plano que Deus havia com aquela criança, Joquebede então faz com que essa criança seja escondida. Então tem a sua vida preservada. Eu gostaria muito que você, ao contemplar os planos que o Senhor tem na sua vida, veja a beleza que há neles. Veja a beleza dos planos do Senhor na sua vida e desta forma seja ousado a ponto de vivê-los, de preservá-los e de guardá-los, mesmo que seja escondido. Esta mulher então esconde o seu próprio filho para que ele fosse e tivesse a sua vida preservada. Veja o verso de número 3. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Esta mulher que estava agora com esta situação, ela não poderia mais ficar arrastando, não dava mais para ficar postergando, porque fatalmente ela seria pega, essa criança seria descoberta. Essa criança estava crescendo, estava se desenvolvendo, mas ela então forja que ela havia colocado esta criança no rio Nilo, então prende o seu próprio filho à beira do rio. Como se aquilo tivesse acontecido por acaso, como se aquilo realmente tivesse acontecido, como se de fato alguém tivesse pego aquela criança e tivesse colocado no rio. E agora então essa criança está presa junto ao rio, junto à margem do rio, à mercê de qualquer situação. A segunda lição então que eu gostaria que você tirasse com esta mãe, com esta mulher que é usada pelo Senhor para nos ensinar neste dia, é que você seja tão persistente quanto ela. Veja, a primeira determinação era de que assim que a criança nascesse, ela fosse colocada junto ao rio e fosse levada. Ela não acata, ela é ousada, ela coloca a sua ousadia em prática. Mas a segunda lição que nós aprendemos com Joquebede é que ela é uma pessoa persistente. Mesmo não havendo uma forma de esconder aquela criança, ela então forja um acidente. Ela junta um cesto, prepara um cesto para que aquela criança fosse preservada. Então, essa mãe arruma, uma forma de colocar o seu filho no rio sem que nada acontecesse com ele. Veja o cuidado desta mulher ao persistir no plano que Deus tinha na vida daquela criança. Ela não pega um cesto qualquer, ela prepara um cesto, e isso é muito importante você se atentar. Moisés não foi colocado num cesto vazio, num cesto que sem nenhum tipo de proteção, num cesto que poderia afundar. Esta mulher se preocupa em revestir todo o cesto com betume, com piche, em cuidar daquela criança, mesmo que ele ficasse ali
à mercê da história. Uma mãe que persiste é uma mãe que ela acredita naquilo que está fazendo, na forma como Deus estava conduzindo a sua vida. O exercício da fé vem por meio de persistir naquilo que se crê que Deus pode fazer. E por meio, então, do exercício da sua fé, ela junta um cesto, ela pega todos os revestimentos, ela coloca, ela prepara a fim de que seu filho fosse colocado ali e fosse levado até a margem do rio, então forjando este acidente. Eu e você precisamos ser tão persistentes quanto esta mulher. Mesmo que a situação esteja ficando difícil, mesmo que os nossos planos estejam a ponto de ser frustrados, esta mulher nos ensina que eu e você precisamos persistir naquilo que nós cremos. Eu e você precisamos persistir naquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, nos planos que Deus tem para nós. Esta mulher, então, ela pega o seu filho, coloca num cesto e deixa com que Deus tome conta da sua vida. Ela exerce uma fé descomunal, uma fé que não se pode contemplar nos dias de hoje. Ela vê Deus tratando da sua vida e também da vida do seu filho à distância. Uma fé persistente, uma pessoa persistente, uma fé que estava sendo colocada à prova. Você que é mãe, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, certamente está aflita ou ficaria aflita dentro dessa situação. Colocar o seu filho num cesto e deixá-lo à margem de um rio e esperar o que poderia acontecer para que a sua vida fosse preservada. Essa criança já tinha 3 meses e estava ali então esperando o que Deus haveria de fazer na sua vida. Eu e você precisamos ser tão persistentes quanto esta mãe. E insistir no plano de Deus. Ela não sacrificou o seu filho, pelo contrário, ela preservou a vida do seu filho, mesmo sabendo que havia uma determinação de acabar com a vida dos meninos que estavam nascendo. Mas a terceira lição que eu gostaria que você tirasse também desta mãe, começa a partir do verso de número 4. Diz então que a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que iria acontecer. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar à margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou a sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê e o menino chorava, e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos dos hebreus, disse então a princesa. A terceira lição que eu gostaria que você tirasse com esta mãe, que você aprendesse com Joquebede, é que Deus sempre está a seu favor. Uma mãe que sabia que Deus estava a seu favor, que estava governando, estava dirigindo a sua vida e as suas atitudes, uma vez que Deus tinha um plano na vida daquela criança. Deus está a seu favor. Deus está a favor dos teus planos. Deus está a favor da sua vida. Veja que a irmã de Moisés, sem dúvida alguma, é o meio pelo qual Deus salvou a sua vida. Uma irmã que ficou observando ao longe o que estava, o que iria acontecer com o seu irmão. E dessa forma, então, Deus usa a vida da irmã de Moisés para salvá-lo, para então ter a sua vida preservada. Deus sempre está a nosso favor. Mesmo que você coloque os seus planos num cesto e deixe-o à margem de um rio e esperando o que vai acontecer, Deus sempre está a nosso favor e irá dar um jeito para que os seus planos, os seus sonhos sejam preservados, como fez com a vida de Moisés. Deus não o abandonou, fez com que a sua irmã ficasse ali de longe, observando, vendo o que iria acontecer com ele, se algum animal poderia se aproximar, se alguém poderia se aproximar, se aquela criança de fato ia passar bem, mesmo longe dos olhos da sua mãe. Veja que muitas vezes os nossos planos, as nossas intenções, as nossas pretensões, aquilo que nós temos como objetivo de vida, muitas vezes está distante dos nossos olhos. Nós depositamos num cesto e nós deixamos a correnteza levar, mas certamente Deus está a nosso favor.
E sempre haverá alguém contemplando, observando aquilo que nós estamos almejando, a fim de que abençoe as nossas vidas. Eu e você precisamos aprender que mesmo longe dos nossos olhos, os nossos planos estão sendo contemplados pelo Senhor. Certamente esta mulher sabia, conhecia o Deus da sua nação, conhecia o Deus que havia salvado a sua vida, conhecia o Deus que havia prometido tantas coisas para o seu povo, para os seus antepassados, e certamente essa mulher confiou naquilo que Deus estava por fazer. Eu e você precisamos aprender com essa mãe. Deus está a nosso favor. A terceira lição é uma lição que tira a gente da nossa zona de conforto e faz com que eu e você peguemos os nossos planos, os nossos objetivos, e então forjemos uma situação a fim de depositar os nossos planos e os nossos objetivos à margem de um rio e afastar os nossos olhos, deixar e ver o que vai acontecer, sabendo que Deus irá nos ajudar, irá interceder a nosso favor. Então Deus usa a irmã de Moisés a fim de que ela fique ali olhando o que vai acontecer. E Moisés, então, na sua condição de filho, teve a sua vida preservada, porque teve uma mãe que temeu ao Senhor. Sabia que Deus estava a seu favor, sabia que Deus tinha um plano na vida daquela criança, sabia que Deus estava com ela, sabia que Deus estava ajudando, que Deus estava abençoando a sua vida. E o que para muita gente era o acaso, né? Para nós sabemos que é Deus que está agindo as nossas vidas. Certamente algumas pessoas poderiam pensar, poxa vida, essa criança está aqui há tanto tempo, no meio dos juncos, à margem do rio, por acaso ela veio parar aqui, né? Por acaso ela veio parar até este lugar? Por acaso se encontrou com a princesa? Por acaso? Mas na verdade nós sabemos que era Deus que estava dirigindo e estava governando os passos de Moisés. Portanto, então, a irmã do menino se aproxima, diz o verso de número 7. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Então ela responde: quero. E a moça chamou a própria mãe do bebê. Olha que curioso que acontece dentro desse enredo, dentro dessa situação. Uma mãe que teme que o seu filho tenha a sua vida ceifada, o esconde. E quando não tem mais como escondê-lo, ela envolve o seu filho num cesto, forja uma situação, coloca ele à margem do rio, a fim de que alguém passe e o encontre. E agora quem o encontra nada mais, nada menos, é a princesa, a filha de Faraó. E agora, vendo que esta mulher havia se movido de compaixão com aquela criança, porque ela chorava, ela estava passando algum certo apuro, a irmã dele que estava observando se aproxima e então se oferece para ajudar. Você quer que eu chame alguém para amamentar o bebê, visto que ele é recém-nascido, visto que ele ainda carece desse tipo de ajuda? Você gostaria que eu te ajudasse? Então a princesa responde que sim. Eu e você precisamos aprender a acreditar nas estratégias que Deus tem para as nossas vidas. A próxima lição que eu gostaria que você tirasse, baseada neste texto, é que você creia plenamente nas estratégias que Deus tem para conduzir a minha e a sua vida. A irmã de Moisés faz parte da conclusão do plano de Deus, oferecendo uma opção para aquele bebê desconhecido da princesa. Até então, o bebê que era desconhecido tem o encontro com uma desconhecida e outra desconhecida se aproxima então para ajudar. Quando na verdade era sua irmã e quando na verdade a desconhecida estava tentando ajudar também a sua mãe. Veja que Moisés tem a sua vida cercada de pessoas que pretendem ajudar, que querem o seu bem, que querem fazer com que a sua vida seja preservada, seja salva. Então essa menina se aproxima, oferece ajuda que é aceita pela princesa. Qual era a probabilidade da princesa, a filha de Faraó, se encontrar com uma menina hebreia? E mais, qual era a probabilidade da princesa, a filha de Faraó, aceitar a ajuda de uma hebreia? Porém, o enredo, o texto bíblico diz que esta mulher aceita. Deus tinha uma estratégia completamente diferente
para salvar a vida de Moisés. Eu e você precisamos acreditar como Deus está traçando, como Deus está dirigindo as nossas vidas. Eu e você não podemos hesitar em colocar os planos à margem do rio, para que a correnteza leve, pois temos um Deus que nos guia, e não guia só o cesto, mas também está do outro lado do rio, nos esperando para nos abençoar. Um Deus que está conduzindo o nosso cesto, um Deus que está conduzindo as nossas vidas, um Deus que havia preservado a vida de Moisés, porque sabia do grande homem e do grande plano que Deus tinha na vida dele. Eu e você precisamos acreditar como essa mãe nas estratégias de Deus. Pense você no coração desta mãe que está colocando o seu filho ali, na beira de um rio, esperando que qualquer coisa poderia acontecer. Mas esta era a estratégia de Deus e foi exatamente isto que ela fez. Acreditou plenamente na estratégia que Deus havia colocado em seu coração, forjando um acidente, forjando uma situação. Ela havia colocado o seu filho ali. E agora a sua irmã estava pronta para ajudar. Deus havia colocado a irmã de Moisés ali como uma forma, como um meio pelo qual Moisés seria preservado e seria abençoado. A próxima lição que eu gostaria de tirar com você é que você seja tão corajoso quanto esta mãe. Veja o verso de número 9. A princesa disse à mãe do bebê: leve o menino e o amamente-o para mim, e eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando a irmã de Moisés oferece ajuda, ela recorre à sua própria mãe e leva a sua própria mãe ao encontro da princesa a fim de que fosse ajudar, como se fosse uma ajuda voluntária. Olha, eu não conheço essa criança, eu não sei de onde ela veio, eu não sei quem é, mas eu posso te ajudar amamentando essa criança. Então, esta mãe que havia forjado um acidente para o seu filho, tem o seu filho novamente em seus braços. E de uma forma muito fria e de uma forma muito cautelosa, exerce a sua coragem. Porque diante da filha do faraó, diante da princesa, ela poderia tremer, ela poderia fraquejar, ela poderia chorar, porque era o seu próprio filho que estava ali diante dos teus olhos. Mas esta mulher se oferece para amamentá-lo. E de uma forma muito corajosa, uma mãe se apresenta para salvar a vida do seu próprio filho, como se fosse uma desconhecida, como se fosse uma anônima. Eu e você precisamos ser tão corajosos quanto esta mulher. Pessoas corajosas que colocam em prática aquilo que aprenderam do Senhor, sem fraquejar, sem tremer, sem gaguejar, sem ficarmos nervosos, simplesmente acreditarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu e você precisamos ser tão corajosos quanto esta mulher, quanto esta mãe que não mediu esforços para salvar a vida do seu filho, primeiro o escondendo, depois colocando ele à margem do rio e depois indo ao seu encontro como se fosse uma anônima a fim de salvá-lo, a fim de ter a sua vida preservada. Aquele que devia ter sido morto foi salvo graças à coragem da sua mãe em passar por cima das ordens do faraó. O primeiro ato de coragem e de ousadia foi ter quebrado a determinação de faraó, mas também a forma que ela exerce a sua coragem é criar o seu próprio filho como uma anônima. Certamente você que é mãe, que está me acompanhando, você que conhece uma mãe, tem uma mãe próxima, ou até mesmo você que é um filho, já imaginou você ser criado pela sua própria mãe como se ela fosse uma anônima, como se ela de fato não fosse a sua própria mãe? Já imaginou você amamentar o seu filho como se ele não fosse o seu filho, mas sabendo que isso está preservando a sua vida, que isso está abençoando a sua vida, que isso está o ajudando? Uma coragem de uma mãe completamente diferente de todas as outras de seu tempo. Joquebede é uma mulher que está exercendo a sua coragem, amamentando o seu filho como se ele fosse um anônimo. A coragem de uma mãe nunca deve ser subestimada, pois o amor que ela possui é capaz de qualquer coisa para salvar o seu filho. De fato, eu e você temos muito a aprender com a coragem que nós
podemos ver nos olhos das nossas mães. Mulheres destemidas, mulheres corajosas, mulheres que rompem a madrugada trabalhando para sustentar os seus filhos, mulheres de valor, mulheres corajosas, como esta mulher que está fazendo tudo isso apenas para que o seu filho seja poupado das mãos de Faraó. Eu e você precisamos ser tão corajosos quanto esta mulher foi diante da princesa. Mas a última lição que eu gostaria que você tirasse dentro desse texto, dentro deste enredo, está no verso de número 10. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés e disse: eu o tirei da água. A quinta lição, a última lição que eu gostaria que você tirasse dentro desse texto, dentro dessa perspectiva que nós estamos aprendendo com a mãe de Moisés, é que você seja tão desapegado, tão desapegada quanto esta mulher. Sabendo que havia salvo a vida do seu filho, sabendo que ela havia feito todo aquele esforço e que o seu filho estava grande, estava crescido, estava criado, já não dependia mais dela, esta mulher então cumpre o combinado. Ela é tão desapegada a ponto de pegar o seu próprio filho e dar em favor daquela mulher. Uma mãe que cria o seu filho para que ele encare o mundo e não fique apenas dentro da sua casa. Você que é mãe, você que é pai, sabe muito bem disso. Você criou crianças, você criou pessoas para que ele pudesse encarar o mundo e não ficar dentro da sua casa, e não ficar o resto da vida sendo sustentado por você. Você criou crianças, pessoas maduras, de caráter, de ousadia, de coragem, a fim de que elas fossem boas pessoas também para a sua sociedade. Você criou pessoas para o mundo, para que eles pudessem enfrentar o mundo, e assim foi com Moisés. Esta mulher, então, tem um desapego tão grande, que ela pega o seu próprio filho e devolve na mão dos egípcios, sabendo que Deus tinha um plano na sua vida, sabendo que Deus tinha um propósito com Moisés, sabendo que o seu filho precisava ter a sua vida preservada. Moisés não passou 10 anos longe da sua casa. Moisés não passou 2 anos longe dos seus familiares. Mas o texto bíblico, ao longo do livro de Êxodo, vai falar que pelo menos 40 anos Moisés passou longe do seu povo. Ou seja, uma mãe que entrega o seu filho ficou pelo menos 40 anos sem poder ter notícias de como aquela criança estava. Certamente você e eu temos nos apegado a coisas tão pequenas, a coisas tão banais, a coisas tão vãs deste mundo, a prazeres tão pequenos que o mundo tem a nos oferecer. Pense você no lugar desta mãe, que primeiro esconde o seu filho, depois forja um acidente, depois se oferece como voluntária para ajudar, mas que agora de forma voluntária tem que ir lá diante da princesa e dar o seu filho a ela, para que ela possa terminar de educá-lo, para que ela possa terminar de fazer aquilo que ela achasse necessário. Eu e você precisamos ser tão desapegados quanto Joquebede. Eu e você precisamos ser desapegados como esta mãe, porque esta mãe confiava plenamente nas mãos do Senhor. Ela havia confiado a vida do seu filho nas mãos do Senhor. Ela havia confiado os seus planos na mão do Senhor. Ela sabia que poderia descansar. Um desapego, um ato de coragem, um ato ousado, mas também um ato de descanso. Quando eu e você nos desapegamos das coisas, nós dizemos ao Senhor: nós estamos descansando nos teus braços, pode administrar da forma como o Senhor achar melhor. Certamente Deus tinha um plano na vida de Moisés, você conhece bem a história, ou caso você não conheça, você pode continuar lendo o livro de Êxodo e ver o homem de caráter, de transformação para o seu tempo que foi Moisés, que libertou o seu povo do cativeiro, libertando, passando, atravessando em terra seca com mais de 1 milhão de pessoas por meio do Mar Vermelho. Mas este homem precisou de uma mãe ousada. Este homem precisou de uma mulher corajosa, de uma mulher que rompesse as determinações de Faraó, de uma mulher que forjasse o seu próprio acidente a fim de que sua vida fosse preservada. Esta mulher que desapegou da sua vida para que ele pudesse viver a linda história que Deus tinha reservado para a sua vida.
De fato, eu e você que estamos apegados a coisas tão pequenas, quando nos deparamos com essa mãe que está desapegando do seu próprio filho e entregando nas mãos de uma egípcia, nós temos muito a aprender. Eu e você precisamos nos preocupar mais com as coisas que têm valor e desapegarmos das pequenas coisas e também das grandes coisas, porque sabemos que Deus está no controle de todas elas. E este homem que passou pelo menos 40 anos longe do seu povo, teve a sua vida preservada porque a sua mãe agiu de coragem. A sua mãe havia agido de desapego, havia agido de forma ousada para salvar a sua vida. Por fim, querido irmão, querida irmã, mães que me acompanham, que estão aqui nos dando o ar da graça, eu espero que de alguma forma você tenha aprendido lições preciosas com esta mãe corajosa. Sabendo que Deus está sempre a nosso favor, sabendo que Deus está sempre do outro lado do Rio Nilo, nos aguardando, nos esperando, e mesmo que os nossos filhos, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas pretensões estejam distantes dos nossos olhos, o Senhor sempre está contemplando as nossas vidas. Eu espero que de alguma forma você tenha sido abençoado com esta mensagem, que de alguma forma Deus tenha falado ao seu coração e tenha engrandecido e tenha enriquecido também o seu Dia das Mães. Quero convidar o nosso grupo de louvor para que venha aqui à frente e nós vamos orar. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua mãe, quero orar pelas pessoas que estão aí na sua casa. Enfim, nós queremos ter um momento a sós com Deus e depois nós vamos caminhando para o fim. Mas eu não quero me despedir de você sem antes orar pela sua vida, sem antes orar para que Deus faça com que você saia dessa transmissão uma pessoa mais ousada, que você saia uma pessoa mais persistente nos planos que Ele tem para você. Eu não gostaria que você fosse embora dessa transmissão sem saber que Deus sempre está a favor daqueles que o temem, daqueles que acreditam nas suas estratégias. Você precisa acreditar piamente nas estratégias que Deus tem para a sua vida. Eu não quero que você saia dessa transmissão sem saber que você precisa colocar em prática a coragem vinda do alto e que você seja uma pessoa completamente desapegada e que você acredite, que Deus está no comando de todas as coisas. Esta mãe que nos ensinou nesta manhã foi contemplada pelo Senhor e abençoada pelo Senhor. O seu filho foi um grande transformador da sua geração. Certamente isso pode acontecer comigo e com você, se nós fizermos da mesma forma que esta mulher fez. Então convido você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos e nós vamos orar. Nós vamos entregar ao Senhor as nossas vidas, a fim de que Ele mesmo nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Mais um dia, Pai amado, o Senhor nos traz a Tua presença, Pai amado, por meio dessa transmissão, ó Deus, e como nós somos gratos, Pai amado, como nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tamanho privilégio, pois numa data tão especial, o Senhor separou, ó Deus, um recado para falar aos nossos corações. Ó Deus, que esta mãe, Pai amado, que tem muito a nos ensinar, ó Deus, neste dia de hoje, que estas lições, ó Deus amado, sejam, Pai amado, fatores transformadores nas nossas vidas. Ó Deus, que saiamos, Pai amado, dessa transmissão, colocando em prática aquilo que nós aprendemos nesta manhã. Ó Deus, que as lições que tiramos, ó Deus, dos textos considerados nesta manhã, Pai amado, façam efeito nas nossas vidas. Pai amado, faz de nós pessoas mais corajosas, pessoas mais ousadas, pessoas mais desapegadas, ó Deus, que nós possamos, Pai amado, confiar plenamente naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, que nós coloquemos, Pai amado, se necessário for, os nossos sonhos dentro de um cesto, Santo Deus, e coloquemos, Pai amado, num rio, porque sabemos, Pai amado, que o Senhor está contemplando os nossos planos, sabemos que mesmo distante dos nossos olhos, o Senhor está contemplando as nossas vidas, o Senhor está contemplando os nossos planos, os nossos sonhos, ó Deus, e assim como o Senhor transformou a vida daquela mãe, o Senhor também irá transformar as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos Te entregar a vida de todas as mães que estão nos acompanhando agora, ó Deus, que o Senhor abençoe as suas vidas sem medida, Santo Deus, que o Senhor dê a elas, Pai amado, muitas alegrias, que o Senhor dê a elas, Senhor, das maiores bênçãos, Pai amado, que o Senhor tem reservado a elas. Derrame, Santo Deus, nas suas casas, da Tua provisão, do Teu consolo, Santo Deus, da Tua sabedoria, para que elas possam, Pai amado, continuar educando os seus filhos, amando os seus filhos, abraçando os seus filhos,
como já tem feito até aqui. Ó Pai, nós queremos, Pai Santo Deus, te agradecer, ó Deus, pelas mães que temos. Pai amado, queremos te agradecer, Pai amado, pelas mães que o Senhor colocou nas nossas vidas. Certamente, ó Deus, se pudéssemos escolher, escolheríamos a mesma novamente. O Senhor agiu de sabedoria tremenda, ó Deus, e nós te somos gratos pela educação, pelos valores, ó Deus, pelo caráter que essas mulheres forjaram em nós. Muito obrigado, ó Deus, pelas mães que temos, pelas mulheres que o Senhor colocou nas nossas vidas, que nos educaram, que nos instruíram. Ó Deus, que o Senhor possa recompensar, ó Deus, a vida de cada uma delas. E Deus, também te peço, Pai amado, pelas pessoas que já não têm as suas mães aqui neste plano, que o Senhor dê a elas, ó Deus, do teu consolo e de boas lembranças, ó Deus, a fim de que elas possam celebrar este dia felizes pelas mães que tiveram. Ó Deus, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas e oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos caminhando para o fim, num domingo muito especial, como é o domingo de hoje, o Dia das Mães, e eu quero então fazer algumas considerações finais. Quero desejar a você, mamãe, um feliz Dia das Mães, que Deus continue abençoando a sua vida. Quero mandar um beijo especial para minha mãe, que Deus continue abençoando, derramando graça, sabedoria, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quero agradecer a Deus pela mulher que você é para mim e para as minhas irmãs, para a nossa família, Quero agradecer a todas as mamães aqui da nossa igreja, desejar a todas também um feliz Dia das Mães. E é um Dia das Mães muito especial, porque é o primeiro Dia das Mães que lá em casa a gente participa. Então, um grande beijo, um grande abraço para minha esposa, que tenha o privilégio de celebrar o seu primeiro Dia das Mães. Tenho certeza que você será uma mãe, já é uma mãe excelente, espetacular, e fará de tudo para educar o nosso filho da melhor forma possível. Eu sou agraciado a Deus por ter a mãe dos meus filhos, uma pessoa como você. Bom, são esses os nossos recados, os nossos parabéns e Dia das Mães a todos, mas quero também te dar a dica de todos os cultos, que você continue na sua casa, dentro da medida do possível, que você continue guardando os seus dias aí dentro da sua casa, que você coloque em prática as determinações da saúde, Se possível for, permaneça na sua casa, vá apenas para lugares essenciais mesmo, fundamentais, e continue lavando as mãos, usando a máscara, fazendo uso do álcool gel, para que esses dias sejam abreviados, porque em breve nós estaremos aqui juntos, nos abraçando, com as nossas portas abertas. Assim nós cremos e assim nós oramos para que Deus abrevie os dias, para que nós possamos matar a nossa saudade, tá bom? Então continue na sua casa. Quero agradecer também os meninos que estão aqui nos ajudando hoje, nossa técnica, Gabriel, Vitor, nosso grupo de louvor, Jéssica, Evelyn, Dedê e Eloá também. Que Deus abençoe vocês grandemente. Certo, gente? Esse foi o nosso culto. Eu gostaria de orar pela sua vida, agradecendo a Deus pelos momentos que nós passamos juntos. Santo Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecemos por este culto, Pai amado, te agradecemos por todas as partes deste culto, pelas orações, pelos cânticos, ó Deus, pelos avisos, Pai amado. Nós queremos te agradecer pela mensagem. Ó Deus, tudo que fizemos, Santo Deus, que o Senhor aceite, Pai amado, como um cheiro suave, ó Deus, no teu altar. Santo Deus, que o Senhor se agrade do nosso culto, do nosso sacrifício, ó Deus, porque nós estamos fazendo o nosso melhor. Continue, ó Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias, abençoando, ó Deus, e preservando as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem sido por nós e que o Senhor está ao nosso favor, e por isso nós já podemos te agradecer. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, hoje e sempre. Amém. E feliz Dia das Mães. Eu te agradeço
Gratidão por esse dia, gratidão por esse culto, gratidão pelas nossas mães, gratidão por ser mãe, gratidão porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor.